Saúdo as irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso código dominical com uma oração. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento onde podemos aprender da Tua Santa Palavra através de lições baseadas nas Escrituras. Assim, onde quer que estejamos, pedimos que esteja iluminando nossas mentes com a ação do Teu Santo Espírito. E no nome do Teu Filho Jesus, te agradecemos. Amém. O texto bíblico base para hoje é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 12 ao 28. Leiamos. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê ao trem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos, com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Esse é o texto bíblico base para hoje, na qual o tema de estudo é Viver para a volta de Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 28, temos agora um destaque para 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todas as pessoas. É uma grande verdade. Se estamos preocupados que haverá apenas esta vida e depois nada mais, estamos perdidos. Muito se fala sobre a volta de Cristo. Existem pessoas que imaginam um evento com efeitos cinematográficos. Já outras acreditam que ela será silenciosa. Muitas pensam que será um acontecimento coletivo. Outros creem em algo particular e pessoal, e por aí vai, até onde a imaginação levar. Essa é uma grande verdade. As pessoas têm pensamentos diferentes sobre como será a volta de Cristo, com efeitos especiais, como no cinema, uma forma surpreendente ou silenciosa. O fato é que ninguém sabe como será a volta de Cristo e nem quando se dará. Então, não dá para ficar criando teologias, ficar criando pensamentos, posicionamentos, inventando histórias, porque a palavra de Deus diz que Cristo voltará, mas ninguém sabe como será e quando. A Bíblia traz algumas pistas, mas os elementos e símbolos usados nos textos fazem parte do contexto hebreu. São imagens de uma cultura muito diferente da nossa, que nós não entendemos de cara. E isso dá margem para diferentes interpretações. O dia da vinda do Senhor é assunto central nas cartas que Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica. Vejamos diante desse assunto o que é essencial à nossa fé. Não adianta a gente tentar entender o mundo antigo, o mundo daquela época, e tentar fazer com que ele se torne o nosso presente. Porque as culturas são diferentes, os costumes, a vida, o pensamento, as ideias dos povos antigos são diferentes das nossas ideias hoje. Há muitas mudanças no decorrer dos séculos. Então devemos tomar um cuidado muito grande quando nós lemos textos bíblicos, porque nós precisamos entender o contexto da época, a vida, os costumes, que são diferentes hoje. Como e quando o Senhor voltará? É provável que as cartas aos Tessalonicenses sejam os textos mais antigos do Novo Testamento, escrita apenas 20 anos após a crucificação de Jesus. O apóstolo Paulo estava preocupado com a igreja de Tessalônica, norte da Grécia,
E ao receber boas notícias a seu respeito, escreve instruindo-os sobre a vida cristã e faz correções quanto a várias questões relacionadas à volta de Jesus e ao juízo final. Na primeira epístola, Paulo responde perguntas que haviam surgido sobre assuntos que a igreja ainda não tinha clareza. Na segunda, escrita alguns meses depois, Paulo reforça o ensino da primeira carta e esclarece dúvidas, principalmente sobre o retorno de Cristo. Este é um tema que tem sido tratado no decorrer dos séculos, sobre a volta de Cristo, quando se dará. Infelizmente, muitos líderes, muitas pessoas marcaram a volta de Cristo várias vezes e não aconteceu, porque não se preocupam em compreender os textos sagrados e acabam fazendo uma grande confusão. Temos sinais, sim, mas não podemos marcar datas. Quando será? Sabemos que pode ser a qualquer momento, mas marcar um dia, um mês, um ano, isso é muito perigoso, mesmo com os sinais que nós temos. A partir do capítulo 4, versículo 13, Paulo responde aos questionamentos levantados por aquela comunidade. O seu ensinamento sobre o assunto fez surgir duas problematizações. Primeiro, o que acontecerá com aquelas pessoas que já morreram? Segundo, quando o Senhor voltará? A primeira pergunta, ele responde que de forma alguma os mortos teriam prejuízos. Pelo contrário, eles seriam ressuscitados. Primeiro, quando Cristo vier. Mortos e vivos, juntos, tomarão parte do triunfo do Senhor e desfrutarão a sua presença. A segunda pergunta, ele responde, eu não sei, ninguém sabe. Ele virá repentinamente. É necessário estar pronto. Diante disso, o autor enfatiza que é importante vigiar, estar sempre em atitude de espera. Então, são duas perguntas que marcam muito aqui a igreja na época e marca hoje também. O que acontecerá com as pessoas que já morreram quando Jesus vier para as pessoas que estiverem vivas? E segundo, quando voltará? Muito se tem escrito, falado, comentado, discutido sobre esse tema. O que acontecerá com as pessoas que já morreram? E quando Jesus voltará? Nós podemos ficar a vida toda debatendo, questionando, formulando, criando, concebendo, não vamos chegar a lugar algum. Nós temos os sinais. Entretanto, essas duas questões não podem ser respondidas assim, porque não se tem uma resposta ainda. A Bíblia, ela nos traz uma única afirmação. Só Deus sabe, mais ninguém. Esperando a volta de Jesus. No texto que lemos, vemos do verso 12 ao 22, uma lista de responsabilidades sociais e obrigações espirituais de uma pessoa cristã. Enquanto se espera pelo retorno de Jesus, é de grande importância manter uma vida santificada e em paz, cultivando bom relacionamento com as pessoas ao seu redor e também com Deus. Essa espera não é de braços cruzados, não é uma espera passiva. É tempo de praticar o amor, a exortação, o consolo, a benignidade, a alegria, a oração, a gratidão e os dons do Espírito. O que temos aqui é o seguinte: enquanto esperamos a volta de Jesus, não devemos nos fechar dentro das quatro paredes do templo, não devemos viver uma vida passiva, uma vida inativa. Pelo contrário, devemos ter uma vida ativa, tanto na igreja como fora da igreja, sermos bênçãos, darmos testemunho de vida na sociedade, no mundo à nossa volta. Mesmo diante de tantos problemas, tribulações, violência, maldade, desamor, corrupção, precisamos fazer a nossa parte. Darmos testemunho de vida. Cada um de nós fazendo um pouco, conseguiremos tornar o mundo um pouco melhor. Mesmo sabendo que está difícil, é possível porque é promessa de Deus. É dessa forma que uma pessoa consegue manter-se conservada, íntegra e irrepreensível na vinda do Senhor. Versículo 23. Paulo se preocupa em exortar as pessoas fiéis sobre a maneira por que devem viver e agradar a Deus. Capítulo 4, versículo 1. Isto é, viver ou morrer em Cristo, a fim de que, quando chegar o dia do encontro com o Senhor,
possamos permanecer para sempre com Ele. 4, 16 e 17. Mais importante do que sabermos como vai acontecer é compreendermos o jeito que devemos viver enquanto não acontece. O mais importante aqui não é saber quando Jesus voltará, mas o importante aqui é nós vivemos dando testemunho enquanto esperamos a volta de Jesus, que pode se dar daqui a alguns segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses ou anos. Não sabemos quando, e a palavra de Deus só nos dá sinais e ensinos, mas não especifica o momento exato. Assim, quando estivermos por aqui, possamos ser bênçãos na vida das pessoas, bênçãos para a igreja, bênção na sociedade e no mundo, levando o amor, as boas novas de Jesus. A nossa fé se alimenta de promessas, das que já se cumpriram e das que irão se realizar. Passado e futuro, o que Deus já fez e ainda fará, certeza e esperança. Como viver nesse tempo intermediário? O texto estudado é uma das respostas de Paulo a esta questão. Este é um tempo em que a comunidade deve crescer na fé e anunciar a volta de Cristo. Enquanto estamos aqui, a tarefa da Igreja Terrena de Jesus é apregoar as boas novas de Jesus e termos uma vida produtiva, uma vida ativa, santificada, uma vida de busca, uma vida de partilha, uma vida de comunhão, uma vida em que possamos socorrer as pessoas necessitadas, que estão sofrendo fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Podemos fazer a nossa parte. Podemos fazer um pouco. Deus tem nos abençoado e cada um de nós fazendo um pouco, nós conseguiremos fazer muito por pessoas que tanto precisam de Deus, de mudança, possamos ser sal da terra e luz do mundo. Na teologia wesleyana, esse aspecto futuro do reino de Deus desempenha um papel secundário e também na tradição metodista, raramente esse tema ocupou uma posição decisiva e de destaque. No entanto, Wesley no sexto sermão sobre o Sermão do Monte, aponta que a volta de Cristo esteja em nossas orações. Todos que amam a sua manifestação devem orar para que Deus apresse esse dia e que seu reino da graça venha depressa e absorva todos os reinos desta terra. Oramos pela vinda de seu reino eterno, reino de glória no céu, que é a continuação do reino da graça na terra. Uma grande verdade é que, desde o primeiro século até o século atual, são 21 séculos praticamente, em que a Igreja Terrena de Jesus está voltada para a volta de Jesus, buscando a volta de Jesus, mas não se mantendo inativa ou passiva ou parada dentro de templos. Mas a Igreja Terrena de Jesus está a cada momento, no decorrer dos séculos, indo por toda parte em direção a todas as pessoas e nações para apregoar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. E tem buscado ser sal da terra e luz do mundo, instrumento de Deus na vida de pessoas necessitadas que estão sofrendo e precisam tanto do amor de Deus. Falar do retorno de Cristo nos traz esperanças de que nossa vida não se limita aqui. Nossa esperança é ter um futuro cheio de vida eterna ao lado do eterno. Jesus voltará para buscar sua igreja para que viva a plenitude de Cristo num reino de glória. O centro da esperança cristã é a expectativa de ser recebido na plena comunhão com Deus. Quem morre ou vive em Jesus terá um futuro com Jesus. Essa é a nossa fé de que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para nos salvar. Enquanto estivermos vivos, estivermos na face da terra, continuemos a pregoar essa fé. Apesar das lutas, dificuldades, tribulações, frustrações, decepções, mágoas, dores, tudo o que as pessoas têm passado e nós passamos também, vamos nos manter fiéis a Deus. Porque uma grande verdade é que se com Deus está difícil, pior fica sem Deus. Assim, temos a fé que Jesus voltará e buscará a sua igreja. Aqueles que já tiverem morrido ou descansado, estão dormindo no Senhor, ressurgirão para o grande banquete celestial. E as pessoas que estiverem vivas também participarão desse banquete. Assim, irmãos e irmãs, nosso foco não é ficar com a cabeça na volta de Jesus, mas o grande foco é
sermos bênçãos nas mãos do Senhor e nos prepararmos para esse grande dia. Enquanto Ele não vem, possamos ser bênçãos na face da terra, na sociedade e no mundo. Conclusão: existem mistérios que não saberemos responder com certeza. Eles ficam a critério da fé. Por isso, John Wesley preferia martelar na responsabilidade das pessoas em cumprir a vontade de Deus e viver em conformidade com a mesma. Por isso, Paulo deixa uma lista para que os tessalonicenses naquela época e nós, nos dias de hoje, aprendêssemos como viver de modo digno conforme a vontade de Deus. Capítulo 2, versículo 12. Tanto Wesley como Paulo sempre enfatizaram a necessidade de cumprirmos a vontade de Deus. Sermos bênçãos neste mundo, bênçãos na sociedade, fazendo o possível, que estiver dentro do nosso limite, para socorrer as pessoas necessitadas, ajudar na nossa sociedade que está tão sofrida. Fazemos algo pelo bem comum, pelo próximo, e não ficarmos com a nossa cabeça no mundo da lua, sem nada a fazer, só na expectativa, esperando e nada fazer. Deus conta conosco, Deus confia em nós e Deus diz que nós podemos fazer algo pelo reino, quando nós damos testemunho de vida e possamos compartilhar com as vidas, através do ombro amigo, uma palavra, uma mensagem, um conforto, estarmos juntos e juntas em momentos difíceis e falarmos do amor de Deus, que fará muito, como tem feito a nossa vida, e Ele quer fazer através de nós também. Ficam aqui, irmãos e irmãs, questões para que possamos responder em casa, e havendo dúvidas, só nos comunicar para que possamos compartilhar o aprendizado. Mais importante do que saber como será a volta de Jesus, é se importar como viver até esse dia chegar. Você concorda? Sim ou não? Quais são as suas perguntas sobre a volta de Jesus? Muitas delas não poderão ser respondidas. Isso interfere na sua fé? Se suas perguntas não podem ser respondidas, isso vai interferir na sua fé? Há muitas pessoas que criticam a Deus dizendo: se Deus existe, por que permite isso? Por que acontece aquilo? Se Deus nos ama, por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Infelizmente, a humanidade se voltou para a corrupção humana. E todos nós, seres humanos, passamos por situações parecidas. A chuva cai sobre todos nós, pessoas boas e más. O sol nasce para todos nós, pessoas boas e más. Todos nós, pessoas boas e más, precisamos de roupa, de alimento, de ir e vir. Assim, chega de questionar e criticar a Deus, colocando Deus como culpado, quando a raça humana, quando a humanidade fez a sua escolha e hoje todos nós sentimos os efeitos. Deus, Ele ama a humanidade, nos ama e Ele respeita a decisão que foi tomada. A humanidade preferiu se afastar de Deus e recebe as consequências por isso. Assim, irmãos e irmãs, que possamos sempre buscar a Deus, nos mantermos ativos na fé, apregoando as boas novas da salvação em Cristo Jesus, praticando-as, dando um bom testemunho sadio na sociedade e no mundo em que vivemos. E sabemos que Jesus voltará, nos preparemos. E nos preparar é buscar ter uma vida espiritual, emocional, uma vida na sociedade de uma forma sadia, levando a fé que temos em Jesus para as pessoas. Que Deus abençoe nesse momento e assim agradeçamos a Deus por mais esse estudo. Senhor Deus, te agradecemos por mais esta lição baseada nas Escrituras Sagradas, que é para a nossa edificação, para colocarmos em prática, por aprendermos. Assim, onde quer que estejamos, Senhor, pedimos que a ação do Teu Santo Espírito esteja nos iluminando, para que possamos dar ótimo testemunho e sermos bênçãos na vida das pessoas. Assim, te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção e a paz que excede toda compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja convosco para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.